Toledo, acabou de sair o Datafolha dessa semana mostrando uma movimentação em que o Ricardo Nunes oscila 3 pontos para baixo, sai de 27% para 24%, e o Pablo Marçal oscila 3 para cima, de 21% para 24%. Portanto, os dois estão empatados numericamente com 24%, e o Boulos oscilou 1 ponto, de 25% para 26%. Então, ele lidera numericamente a disputa nesse momento, há 3 dias do primeiro turno. A Tabata Amaral oscilou 2 pontos para cima, de 9% para 11%, e o Datena oscilou 2 para baixo, de 6% para 4% da intenção de voto. Esse movimento de subida do Marçal e queda do Ricardo Nunes é um movimento que a campanha do Boulos detectou desde sexta-feira passada nas sondagens internas. É um movimento que ficou acentuado com o debate do UOL e da Folha na segunda-feira, em que o desempenho do prefeito fez com que ele perdesse alguma coisa de intenção de voto, segundo a própria campanha. E agora o Datafolha confirma isso que as campanhas já vinham percebendo e sugere, como estamos a 3 dias do primeiro turno, sugere uma movimentação que, mantida a curva, pode mudar o cenário no dia do primeiro turno, no domingo. Porque a curva ascendente do Marçal, a curva descendente do Ricardo Nunes, pode se inverter até domingo. Então, Thaís, se a gente olhar a fotografia, os 3 estão empatados. E qualquer combinação 2-2 é possível, né? Tanto pode ser Boulos e Nunes, Boulos e Marçal, Marçal e Nunes. Olhando a fotografia exclusivamente, porque esses 2 pontos aqui, do ponto de vista psicológico, é bom para o Boulos, mas na prática não significa quase nada. Ele está estável. Se a gente olhar a série do Boulos, desde um mês atrás, é 25, 26, 25, 26. Ou seja, ele está parado nesse patamar de 25, 26. Porém, quando você olha os segmentos, os estratos do eleitorado, né, você nota que tem algumas movimentações, sim. Provavelmente o Boulos está crescendo em alguns segmentos e caindo em outros. Se a gente olhar entre os mais jovens, 16 a 24 anos, o Boulos vai de 27 para 20. A margem de erro aqui é bem maior, então não dá para cravar que teve uma queda. Mas no mesmo período, o Marçal vai de 21 para 29. Você vê que é curioso, porque tem uma troca aparentemente entre os dois. Também tem uma oscilação negativa do prefeito, do Ricardo Nunes, mas é menor, de 21 para 17. Aquele resultado que você leu lá no começo, ele é uma média, né, desses segmentos todos. Então, provavelmente está havendo algumas alterações entre estratos do eleitorado, né? Mas na média daquela movimentação menos dramática, digamos assim. Uhum. Agora, se a gente olhar o filme, eu diria que o momento é favorável ao Marçal e é desfavorável ao Nunes. Porque não é que esses 3 pontos que saíram de um foram automaticamente para o outro. Provavelmente teve outras trocas aí no meio que a gente não sabe precisar exatamente quais foram. Por exemplo, a Tabata oscilou 2 pontos para cima, chegou a 11%, que é o patamar mais alto que ela teve desde o começo da eleição. Ao mesmo tempo, o Datena oscilou 2. Não é que saiu do Datena diretamente para a Tabata. O voto né? não é carimbado, né? Tem gente Exato. que estava votando, enfim, a gente não sabe de onde saíram os votos de quem ganhou. Agora, por que eu digo que o movimento é muito mais favorável ao Marçal do que ao Nunes? Porque se a gente olha nos estratos, ele cresce ou oscila positivamente entre as mulheres. Entre os homens, ele lidera 31 contra 25 do Boulos e 23 do Nunes. Se a gente vai para eleitores mais jovens, 16 a 24 anos, ele também está na frente com 29 a 20 do Boulos. Se a gente vai para eleitores de 30 a 34, ele teve uma oscilação negativa, de 29 para 25. Pode estar dentro da margem, Agora, entre os eleitores de 2 a 5 salários mínimos, portanto, não são os mais pobres que ainda votam mais no Ricardo Nunes, entre a classe média, o Marçal veio crescendo de 21 para 23 na semana passada e agora
agora 27%. O Boulos está no patamar dele, mas oscilou para baixo, de 28% para 26%. E o Nunes, 23%. Esse eleitorado é um eleitorado para quem o discurso da prosperidade, do individualismo, ecoa muito bem em determinados segmentos, né, em determinados subgrupos, porque é um grupo que quer ascender e acredita nisso e, em parte, conseguiu e consegue. É um grupo para quem o discurso dele faz sentido. Então, ele crescer nesse grupo mostra algum efeito na retórica. Sim. E se a gente olha o eleitorado evangélico, tem um empate técnico entre o Nunes e o Marçal, mas numericamente o Marçal está à frente 31-28. Nesse segmento o Boulos fica bem para baixo, fica com metade, né? 15% dos votos. O resumo da ópera para mim, Thaís, eu acho que o momento, ou momentum, né, é favorável ao Marçal. O Boulos está garantido no segundo turno? De jeito nenhum. Essa oscilação positiva da Tabata vai tornar mais difícil a transferência de votos, pelo chamado voto útil, dela para o Boulos. Você teve que ver que tem uma reação no meio, com toda a campanha, manifesto a favor do voto útil, ela oscilou positivamente, chegou no maior patamar desde o começo da eleição. Então, assim, o eleitorado da Tabata não é o eleitorado que quer evitar de qualquer jeito que tenha Marçal e Nunes. Ele quer a Tabata. Tem um voto convicto. Ela está consolidando mais esse eleitorado. Na espontânea já chegou a 6, que oscilou um ponto também. O Boulos também tem um patamar na espontânea mais alto que os demais. Ele está com o voto mais consolidado do que os adversários. Mas ele está agora, tinha 21, foi para 24. E o Pablo Marçal foi de 16 para 20. O que a gente tem daqui até domingo, né? Na quinta-noite? O debate da Globo, a gente vai ao ar, o debate vai ter acontecido. É um momento de grande expectativa das campanhas, inclusive. As agendas de rua hoje quase todas suspensas para se prepararem para esse debate, porque também coincide com o fim do horário eleitoral na televisão e no rádio, que é onde o Ricardo Nunes tem o maior tempo, então ele vai perder esse canhão, e aí vai valer as redes sociais, onde o Marçal tem maior presença. Então são 3 dias de muita exposição do Marçal nas redes sociais, sem o contraponto do rádio e da televisão para o Nunes em particular. E em tese você tem no sábado a caminhada do Boulos com o Lula, que também muito aguardada pela campanha do Boulos, porque o Lula veio poucas vezes para São Paulo fazer corpo a corpo com ele. Outro aspecto importante que temos daqui até lá é o Bolsonaro, que no fim não gravou programa de televisão para o Ricardo Nunes, não quis fazer propaganda ostensiva para ele, nem em lives e nada. Acabou gerando defecções bolsonaristas em benefício do Marçal, de quadros importantes, até Nicolas Ferreira, apoiando o Marçal. A campanha do Nunes, inclusive, já tinha dado isso como uma derrota já essa semana, né? Dado como acontecido já, que o voto bolsonarista já estava fixado com o Marçal. Datafolha, de alguma forma, está confirmando isso. E aí vem o papel do Tarcísio de Freitas para tentar compensar a ausência do Bolsonaro, e o Nunes e Tarcísio têm feito várias agendas juntos, e daqui até domingo todas as agendas deles já tinham 2 programadas, na sexta e no sábado. Na sexta na Zona Sul, no sábado na Zona Leste, Nunes com Tarcísio, para ver se consegue fixar, afirmar ou garantir algum voto. Porque a campanha do Nunes percebe, inclusive, que o voto que eles apostavam que seria deles desde antes da campanha começar, que é de quem aprova a gestão Ricardo Nunes, boa parte desses eleitores aprova a gestão, mas não vota no Ricardo Nunes. Então é para eles que eles estão querendo fazer campanha agora para assegurar uma vaga no segundo turno. Eu, olhando aqui a pesquisa espontânea, que é aquela que a primeira resposta que o eleitor dá, sem ver o nome nas cartelas, né? Tem que saber de cor. O Boulos oscilou de 21 para 24, o Pablo Marçal oscilou de 16 para 20 e o Ricardo Nunes ficou em 16. Isso daqui é muito ruim para o Nunes e muito bom para o Marçal, porque esse é um eleitor que é mais difícil de voltar atrás. E isso não capta, ainda por cima, o voto envergonhado que o Pablo Marçal está querendo propagandear, que tem por aí. Muito eleitor que não declara voto nele, mas que vai votar nele. Tem um fenômeno interessante, Thaís, que o Lucas de Abreu Maia, que é um jornalista e cientista político brasileiro que leciona
na Universidade de Bristol, na Inglaterra, ele apontou fez uma pesquisa na eleição passada, mostrando que as pesquisas costumam, aspas, subestimar o segundo colocado. Em geral, na urna, o segundo colocado aparece, nas pesquisas, aparece melhor do que aparece lá. É meio que uma regra, não é garantido que vai acontecer aqui, mas se acontecer, há uma chance de não só o Marçal ultrapassar o Ricardo Nunes e acabar indo para o segundo turno, como eventualmente até chegar na frente do Boulos. Porque se o movimento todo continuar nesse ritmo que está aqui, sim, essa transferência parece ser o começo de uma onda do Sim. Marçal. E a hora da onda formar é sempre agora, exatamente nesse momento. Exatamente. Então, a gente tem o timing está perfeito, né? Exato. Lembrando que ele chegou a ter uma ondinha no começo da campanha, que foi quando ele chegou aos 20... Bateu no teto lá dos 20 e passou. E parou. E alguma coisa, não lembro exatamente, 21%. E aí ele oscilou para baixo e agora a forma começa a esboçar o que parece ser uma segunda onda na hora certa, que agora, é essa véspera de... Já projetando para votação. frente, se passarem os dois, o que está acelerando, que é o Marçal, e o Boulos, que está numericamente na frente, embora tecnicamente empatado, pelo menos ele não tem movimento de queda, ele está estável, né? Está trocando o que ganha de um lado, perde de outro. O momento é favorável, o embalo é favorável ao Marçal, mas a rejeição do Marçal... Embalou também. Saiu de 48% da semana passada para 53% nessa. Exatamente. E foi puxado basicamente pelas mulheres, que ele falou que são inteligentes e não votam em mulher, né? E para provar que ele está errado, foi de 53 para 59 a rejeição entre o público feminino, mas também cresceu a rejeição no masculino, de 42 para 47. Que é muito alta, é uma rejeição altíssima. Ele é inelegível, por definição. Porque quando você tem mais da recusa... metade do eleitorado dizendo que não vota em você, não tem como você se eleger, a não ser que essas pessoas não vão votar no dia da eleição, entendeu? Então, assim... mas ao mesmo tempo, começa o segundo turno, começa a campanha outra vez, com um tempo de TV reorganizado, então assim... Não, e ele vai ter tempo de TV, né? E ele vai passar a ter... Ele vai passar a ter tempo de TV, ele vai ter uma oportunidade que ele não teve. Debate entre dois candidatos, então tudo muda. Sim. E o Boulos é um candidato com alta rejeição também, né? Ele tem 38%. A mesma coisa que ele tinha na semana passada. É uma missão muito dura, é uma batalha de morro acima para o Pablo Marçal. Com essa rejeição aqui, eu nunca vi um candidato ser eleito. Para mim é inédito. Se ele conseguir esse feito, vai ser histórico. Mas, como você disse... Condições iguais, tempos iguais de televisão, tempos iguais de debate. Ele certamente vai mudar o estilo dele, vai deixar de lado aquelas. Não sei se ele vai mudar, agressões. Toledo. O que ele faz ele mostra todos os lados que ele precisa mostrar. Ele tem vários personagens, ele usa cada personagem em um lugar. Sim, mas o personagem que ele mais usou até 2 debates atrás era um personagem extremamente agressivo, provocador, enfim. Que eu acho que ele não vai mais usar esse personagem. O que eu consigo entender da postura dele nessa campanha é que ele mostra um personagem, aí mostra outro, aí volta a mostrar o anterior, aí cria um novo. Não, mas teve uma mudança, né? Ele suavizou. Desde a cadeirada e do soco, ele deu uma suavizada, né? Ele não voltou a mostrar o lado mais agressivo. Aí ele deu uma suavizada. Aí veio o soco, aí veio uma suavizada. É isso, eu acho que se você olhar o comportamento dele na rede social, é diferente do comportamento dele no debate, que é diferente do comportamento dele em encontros e agendas de campanha. O fato é que... É um candidato que se adequa ao público. Só que a soma desse comportamento é negativa para ele. É suficiente, talvez, para levá-lo ao segundo turno, mas é insuficiente para ele se eleger. Ele vai ter que mudar alguma coisa. Permanecendo com essa tática no segundo turno, ele se torna inelegível. Mas vamos ver. Ainda não dá para saber. Minha sugestão é que você acompanhe a gente ao vivo no sábado, às 4h30 da tarde, com o resultado de véspera da pesquisa, que é a que mais importa sempre. Isso. E agora acabou de sair o resultado no Rio, que deu uma apertada lá também, porque o Eduardo Paes está com 54% da intenção de voto. O Ramagem, há 2 semanas atrás, tinha 17% e agora 22% da intenção de voto. Mas 54% do total de votos em voto válido dá muito voto, né? Podemos até dizer aqui, porque em voto válido... Que, aliás, é como aparece na urna, é o que então... conta. É bom a gente dizer para depois
depois voto de válido não dizerem... é 63% a 25%. É. Ainda dá uma vitória em primeiro turno esse resultado, mas a curva é ascendente, né, Toledo? O Ramagem sai de 7 para 9 para 11, 17, 22%. Mas não creio que vai ser suficiente para evitar uma vitória no primeiro turno. Posso estar enganado, claro, mas acho que é muito difícil essa vitória não ocorrer. De qualquer jeito, esperemos também sábado para ver o resultado da véspera, que é sempre a pesquisa mais acurada com a qual a gente tem que comparar, né? Acho que era bom, tá, antes da gente encerrar, dar os votos em São Paulo por voto válido, porque é como vai aparecer na urna e é à medida que a gente tem que comparar com né, o resultado. Então deu o Guilherme Boulos com 29% dos válidos, Ricardo Nunes e Marçal com 26% cada um, Tabata com 12%, Datena com 4%, Maria Helena com 3%. Esses 3 pontos da Marina Helena, do Novo, eu acho que parte deles vai migrar para o Marçal na reta final, ainda mais com a disputa tão apertada assim. Porque vai ajudá-lo contra o Ricardo Nunes. Mais uma coisa desfavorável para o Ricardo Nunes. Agora, esses últimos 3 dias é isso, né? Tem o voto útil, tem a onda, tem a ausência do tempo de televisão, então muita coisa vai acontecer. E tem o imprevisível de Almeida, né? Então, estoure sua pipoca que nos vemos logo mais. Sábado.